Com a palavra para esse depoimento, que será extremamente enriquecedor para a memória popular, para o Centro de Direitos Humanos e Memória Popular, o escritor Hélio Dutra. Eu queria que minhas primeiras palavras fossem um grande reconhecimento e agradecimento à instituição Memória Popular, Direitos Humanos e aos companheiros que estão levando adiante esse grande empreendimento em favor de um dos temas mais importantes da nossa história, sempre e de agora, que é a memória popular e os direitos humanos. Agradeço muito esta oportunidade de estar com os amigos e espero poder ser de alguma utilidade tratando de assuntos que nos dizem tão de perto a Revolução Cubana e a todos os que abraçamos essa causa, que já não é somente antilhana, que já alcança a América do Sul, Terceiro Mundo e todos os que na humanidade se preocupam por estes temas. A minha viagem é resultado de um convite de queridos amigos de Paraíba, de Pernambuco e dos amigos de Natal, que, conhecendo nossa presença, nos deram essa ocasião de poder comunicar-nos com os amigos e com os nossos irmãos brasileiros, com o que pode ser, talvez, um achego a seu interesse pelas coisas do mundo e de Cuba, principalmente. Eu venho e trouxe meu livro que está escrito sobre a Revolução Cubana, que se chama Querida Ilha, publicado em São Paulo pela editora Mandacaru, e que é uma tentativa de fixar as vivências que tenho desses anos de Cuba. Levo 45 anos no país, dos quais 32 de revolução. Não é uma história da revolução, não é tampouco uma autobiografia, é um livro que não tem maiores pretensões que de trazer para meus irmãos brasileiros as vivências de um patrício que teve o grande privilégio de estar em Cuba na vitória da Revolução e de ser aceito, admitido e de ter podido participar como um brasileiro a mais e um cubano a mais nesse extraordinário processo dos nossos últimos tempos. Escrevi esse livro, foi lançado em São Paulo, teve bastante acolhida e nele eu trato alguns assuntos que são fundamentais, tais como eu os vivi e interpretei, como são a reforma agrária, um dos grandes acontecimentos da Revolução e que caracteriza praticamente os êxitos desse país. Trato também de outras reformas muito importantes, como a reforma da educação, a reforma da saúde pública, a reforma da urbana, reforma de todos os setores da economia, com a recuperação das riquezas do povo, do país e com outros acontecimentos muito importantes dentro da Revolução que foram conformando um quadro que não tem nenhuma comparação possível por agora em nosso continente. Houve uma grande revolução que beneficiou a mulher e a criança, uma revolução no sentimento e na consciência do povo cubano para liquidar rapidamente, desde os primeiros tempos da Revolução, uma mancha da nossa América, que é a discriminação racial. Este foi um êxito tão grande e que os cubanos, na sua gentileza, na sua sabedoria natural, não propriamente pousada nem proclamada,
eles falam pouco, porque já é um acontecimento que deu tão bons resultados, que desapareceu o fenômeno e desapareceu até as razões que deram razão a fazer essa campanha tão bem sucedida, que não tem exemplo na história moderna, nem na história da humanidade. Trato de problemas de alguns aspectos muito importantes, como a Federação das Mulheres Cubanas, as atividades culturais de Cuba, esportivas, as atividades de relacionamento com outros países do mundo, principalmente do nosso continente, da América, das Antilhas, como seja a projeção de Cuba para a América, como uma grande vocação que aprendeu de sua máxima figura, do grande mentor, que é não só de Cuba, mas também da América, que é José Martí. Estes são alguns dos temas. Me refiro também a problemas relacionados com a Revolução, problemas econômicos, problemas da defesa da Revolução, que tem sido uma das constantes principais da vida do país, marcando profundamente esta característica da Revolução. Dizia Lenin que revolução que não se defende é revolução que não sobrevive. E a Revolução Cubana sobrevive na base de uma firme defesa em profundidade, em extensão, em todas as dimensões, com a quarta dimensão do heroísmo, que é indispensável para defender um país pequeno, de poucos recursos, diante de um grande inimigo, que atacou muitas vezes e fez tudo para destruí-lo e não pôde. Trato de alguns outros aspectos, não muitos, porque a economia do livro indicava que não se podia estender-me demasiado e ficou reduzido a umas 200 páginas de texto, 100 páginas de fotografias, que, a meu juízo, falam muito mais do que o texto e que, dentro da limitada possibilidade do livro no Brasil, teve uma boa acolhida e continua tendo, e ao trazê-lo aos estados do Nordeste, que estiveram sempre na minha memória, na minha admiração, no meu reconhecimento às suas grandes figuras tutelares, pois a poder apresentá-lo aqui é uma satisfação muito grande e preenche uma grande lacuna na minha existência, que era de não ter conhecido pessoalmente há mais tempo esses queridos estados que, nem por ser os mais marginados e maltratados, deixaram de lutar e de crescer, como estão crescendo e lutando, segundo estou podendo ver pelas minhas visitas às 3 belas capitais, onde começou a nacionalidade brasileira há uns 500 anos atrás.